Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Antonoff do BH Grave. Hoje nós vamos falar sobre a Cannondale Topstone Carbon. Dentre as opções atuais, nós vamos fazer o review da versão com o grupo Shimano 105 e com o garfo rígido, porque já existem hoje as versões 2021 com a Left. Esse review é da versão sem a Left, é a versão tradicional. Essa bike ela conta com um sistema de suspensão traseira que se chama Kingpin. É um eixo passante que tem na junção do quadro que promove em trechos irregulares um conforto a mais para o ciclista em relação a uma bicicleta com quadro convencional. Em função disso, visualmente falando, a Topstone Carbon ela já é uma bicicleta que gera um impacto. Ela não tem aquele quadro tradicional como a maioria das bicicletas. Ela já é uma bicicleta diferente por ser grável. E ela tem uma estética totalmente diferente da grande maioria. Então isso já é para quem gosta de algo diferente, isso já é um fator positivo. E além da estética, ela tem esse item a mais. A Cannondale vende isso, vende o Kingpin como sendo um item que vai gerar mais conforto em trechos irregulares. E de fato gera sim um conforto. Nós tivemos a oportunidade de pedalar numa bike dessa e a gente sente, ele tem ali 30 milímetros aproximadamente de movimento. O próprio carbono em si, em qualquer bicicleta, ele é mais maleável que um quadro de alumínio, e o carbono com esse Kingpin ele gera um conforto maior. Isso é certo. E então vamos falar agora sobre a composição da bike. Estou com uma colinha aqui do lado para a gente ir mencionando e ir comentando. Então, como eu disse, o quadro, um quadro de carbono com essa suspensão Kingpin. Vocês vão observar que o triângulo da bicicleta ele dá a impressão que ele está diferente em relação à traseira da bike. É muito, muito curioso, mas é um sistema que tem agradado muita gente, principalmente, como eu disse no início, em função de ser algo visualmente muito, muito fora do padrão, algo que a Cannondale também ela sempre fez algo diferente, vide a Left, que é única e é algo que gera bastante impacto também. E existem hoje versões gravel da Topstone com a Left. Num futuro próximo a gente comenta também sobre esses modelos. Então, bicicleta totalmente de carbono, quadro e garfo. Rodas, elas possuem as rodas WTB e 23. O que vem a ser esse 23? São 23 milímetros internos, o aro WTB internamente 23 milímetros e 28 raios, um aro de alumínio, Então em comparação com outros modelos e outras marcas, existe essa questão da medição interna. Muitos defendem aros mais largos, é uma tendência do mercado, não só de gravel, de todas as modalidades, desses aros irem aumentando. As speeds, as road bikes, elas já estão vindo com aros um pouco maiores em relação a modelos de 2 anos atrás. As bikes de MTB, de enduro, já estão vindo com aros mais largos, e também muitas gravels já estão vindo também com aros mais largos. Então 23 é uma medida legal, uma boa medida que a gente também teve oportunidade de usar. Eu particularmente tenho uma Topstone versão de alumínio, ela veio com essa roda idêntica à da Topstone Carbon, e é uma medida interessante. Não é uma roda leve, muito pelo contrário, ela poderia ser um pouco mais leve. A bike ganharia, ou melhor, a bike perderia um peso razoável, mas em função do contexto e tudo mais, eles optaram por colocar essas rodas. Em contrapartida, são rodas
que aguentam o tranco, né? Elas aguentam as pancadas. São rodas nesse sentido, nesse quesito, boas, né? Por serem de alumínio, ela aguenta mais pancada ainda. Aros 2 milímetros, ou melhor, raios de 2 milímetros inoxidáveis, né? Então é um conjunto de rodas ali na WTB, aro e raios de alumínio, né? Cubo dianteiro, cubo traseiro. Cubo dianteiro, fórmula CL712, cubo traseiro, fórmula RXC400. Não são os melhores cubos que existem, né? Existem milhões de variações no mercado, mas atende bem a expectativa do ciclista, tem um giro interessante, é possível fazer um upgrade e modificar essas rodas? Perfeitamente possível, mas entrega-se um bom produto, né, um bom conjunto para a pessoa que pretende andar de gravel e pretende aí girar na terra, fazer um misto terra e asfalto, enfim, a pessoa vai estar bem servida, ela vai conseguir ter um produto de qualidade originalmente, né? Obviamente que não só essa Cannondale, como a maioria das bicicletas, de um modo geral, bicicletas que estão mais ou menos acessíveis ali a uma quantidade de pessoas, pode-se ter um upgrade, né? Ter uma melhoria. Existem bicicletas mais baratas, bem mais baratas do que ela, que tem a possibilidade de fazer muito mais upgrades, e ela, por não ser uma bicicleta tão barata, embora comparada com bicicletas mais ou menos no mesmo nível, tenha um preço inferior em relação a outras marcas, mas ela também aceita um upgrade. Pneus WTB Ridler 700 por 37. Essa questão dos pneus. Importantíssimo a gente frisar o seguinte: gravel, de um modo geral, tem vindo com pneus bem grandes, né? Até mesmo pneus maiores. Ela vem de fábrica com 700 por 37. São pneus para tubeless. Eu não menciono agora as rodas, né? Ela já vem de fábrica com a opção para usar o selante. Então quando a gente compra a bicicleta, ela vem com câmara de ar, mas imediatamente dá para se fazer a mudança. Basta tirar a câmera, colocar o bico para tubeless, colocar o selante e pronto, já está no jeito. Inclusive é algo que a gente sugere porque se pedalar com selante é um problema a menos, né? Não só para gravel, mas para toda bicicleta de um modo geral, se for possível, né? Então ela vem com esse pneu de 37 milímetros. Muitos optam por trocar os pneus, né? Eu inclusive optei por pneus maiores na minha bicicleta, na minha gravel. Mas esse modelo Topstone Carbon, ela tem um porém. Ela tem uma limitação de tamanho na roda de trás, né? No site da Cannondale informa-se que ela tem um limite para 40 milímetros, né? Muito importante isso, 40 milímetros atrás e na frente, ambas 40 milímetros. Porém, extraoficialmente, dá para se colocar um pneu 42 na frente, né? A grande maioria dos pneus. É importante avaliar também que existem pneus com cravos e pneus mais lisos, né? Temos o Pana Racer, por exemplo, que é um pneu que ele tem pequenos cravinhos. Tem o Pathfinder da Specialized, que é um pneu muito bem quisto aí no mercado. Tem o Vittoria Dry, tem o Schwalbe GO1. Enfim, são pneus que possuem pequenos cravos, e todos esses pneus eles podem ser utilizados até 42 milímetros na roda da frente, que você não vai ter problema. Mas na roda de trás existem pneus 38 milímetros que já passam no limite. Ela possui um parafusinho no quadro, que é um dos parafusos para se colocar algum tipo de bagageiro ou de alforge, enfim, algum item para bikepacking, que um pneu 38
ele já fica muito próximo, né? O Victoria Dry, por exemplo, ele passa assim milimetricamente desse parafuso, né? Já o Pathfinder, o Pathfinder 38, ele já dá um respirozinho, mas fica bem no limite. Então, fique atento a isso. Se for trocar o pneu por um pneu maior do que o original, que é o 700 por 37, verifique a medição certa. Se tiver oportunidade, faça um teste, coloque na roda, se for possível, antes de comprar, enfim, verifique esse detalhe. Mas, de um modo geral, 38 atrás, 40, 42 na frente. Você vai ter sucesso. Tem a grande maioria dos pneus. Então, seguindo, a relação de marcha, né, ela vem com um pé de vela 30, coroa pequena, 46, coroa maior. E o cassete 11,34. É uma relação de marcha razoável, né, um grupo Shimano 105, razoável no quesito de ter ali uma marcha leve, que é melhor dizendo, né. Muitos optam por fazer uma adaptação, colocando um cassete maior, né. A Shimano, ela sugere que o grupo 105 tenha essa limitação até 34 dentes no cassete. Muitas pessoas colocam um cassete de 11,36, 11,40, são adaptações extraoficiais que muitos fazem, né? Não é o recomendado, mas muitos fazem, e com isso tem marchas mais leves. Mas a configuração original, ela é acessível para a grande maioria dos ciclistas. 30,46, 11,34. Corrente KMC. Pé de vela, eu esqueci de mencionar, é o Cannondale One, né? Não é um pé de vela muito leve, né? Dá para se fazer num futuro, caso queiram tirar peso da bike, a troca por um pé de vela de carbono, por exemplo, né? É uma bike de carbono extremamente bonita, toda, né, cheia de detalhes interessantes, e é possível de fazer também um upgrade sobre o pé de vela. Shimano 105, né, 22 velocidades, freios hidráulicos Shimano, né, é o grupo Shimano 105 como um todo, né, os freios hidráulicos extremamente eficientes, né, freio hidráulico para gravel faz toda a diferença, né, em relação aos freios mecânicos, embora tenhamos freios mecânicos muito bons hoje, dos grupos novos, mas o hidráulico ele é imbatível. Ele vem com a pastilha de resina, que é uma pastilha que, assim como todas as outras pastilhas de resina que tem no mercado, ela tem uma durabilidade inferior às pastilhas de metal, mas elas são mais silenciosas. Porém, elas não são muito indicadas para se usar em tempo chuvoso, e especialmente em Minas Gerais com minério. Minério com chuva, a pastilha ela realmente ela vai embora. Então é um adendo aí para quem pretende usar a bike em tempo chuvoso, ficar de olho no desgaste das pastilhas. Mesa Cannondale 3 de alumínio. O guidão também da Cannondale é um guidão que ele tem o flare, que é o guidão drop, igual o guidão de road, e ele tem uma angulação para fora, que é o flare. Ele tem 16 graus. É uma angulação bem razoável, né? Existem guidões de 20, 25, 30 graus, né? Assim como existem grandes marcas que oferecem guidão sem o flare, a Cannondale oferece um guidão de 16 graus. É uma angulação, na nossa opinião, muito razoável para se ter uma frenagem mais segura, uma posição mais aérea ali nos momentos de descida, principalmente. Isso aí a gente pode falar mais adiante aí num outro momento. Ela possui o selim Fabric Sculpt, é um selim confortável, porém selim é uma coisa muito particular, né? Cada um tem a sua preferência, tem gente que gosta de um determinado selim, mas de um modo geral é um selim que agrada a grande maioria. E ela possui também um detalhe muito interessante
no cubo da roda dianteira, que é um dispositivo, é um sensor que ele é vinculado ao Garmin, que esse sensor ele gera uma série de informações da sua bicicleta vinculadas ao Garmin, né, ao GPS, que fornecem velocidade, distância, calorias, como se fosse um segundo GPS que a gente vai ter na bike, e ele gera também informações para manutenção da bike, ele tem informações de quem é o proprietário da bike, é uma garantia a mais que o proprietário de uma Cannondale Topstone Carbon pode ter nesse dispositivo. Ele é aparente, ele dá a impressão que é um sensor de cadência, por exemplo, mas não, é um sensor original da Cannondale, que gera, dentre outras informações, né, assim, informações do proprietário. Isso é bem interessante, né? Eu já até disse, estou repetindo. Não é uma bicicleta muito leve, é uma bicicleta, segundo o site da Cannondale, 10,3 kg, 10,250, 10,300, né, com o pedal, a gente pode julgar ali em torno de 10,5 kg. Né? Para uma bike de carbono, se a gente for comparar com uma mountain bike, com uma road, é um peso, entre aspas, alto. Mas, de um modo geral, as bikes gravel elas são mais robustas. Né? E é um conjunto que, mesmo não tendo um peso muito baixo, é um conjunto extremamente confortável. E ela possui garantia vitalícia no quadro. Né? Isso é um ponto interessante a se mencionar. E, para finalizar, falando em quadro novamente, a geometria da Cannondale é uma geometria muito grande. Né? Ela tem o top tube, ele é alto, ele é bem alto. Né? E é super importante a pessoa avaliar a sua medida, assim como em qualquer compra de qualquer bike, mas em termos de exemplos, uma pessoa de 1,82 m, que é o meu caso, uso uma bike M. A bike G, ela é gigantesca. Então uma pessoa de 1,85 m, por exemplo, ela ainda pode trabalhar com uma bike M. Né? Então é uma dica, antes de comprar uma Cannondale Topstone, independente se for a 105 ou com um grupo SRAM, com um grupo superior, avalie a medida e tenha a certeza de que é um quadro maior. Ele é um pouco maior do que bicicletas M ou G de outras marcas. Né? Então é isso. Resumindo, é uma bicicleta extremamente confortável, extremamente bonita, diferente. É uma marca famosa, mundialmente conhecida. E no Brasil hoje, é um dos modelos mais vendidos. Né? Temos várias marcas no mercado, mas a gente pode colocar aí, está entre as 3 bicicletas mais vendidas no mercado nacional. É isso aí, valeu! Quem achar interessante, curte o nosso vídeo, siga o nosso canal e a gente se vê por aí, nos pedais e, se Deus quiser, nas corridas de gravel aí Brasil afora. Abraço!